É bizarro ver o que a mídia brasileira fala sobre o nosso Botafogo. É incrível como torcem contra. Cara, nesse vídeo eu separei para vocês alguns cortes e nesse vídeo aqui vocês vão ver um comentarista falando até que em 2026 só vai ser tempo de Botafogo se caso o Flamengo quiser. Vocês vão entender o que eu tô falando. Assistam a matéria e deixa aqui nos comentários. Outro de jogo praticamente depois. Não permitiu que o Cruzeiro fizesse nada. Mas a questão é a parte ruim do Botafogo, né? A parte boa é que somou um ponto difícil, né, no jogo contra o terceiro colocado, que vem muito forte em casa nesse Campeonato Brasileiro. O lado ruim é que, na prática, o Botafogo perdeu 2 posições na rodada, né? Tem mais um jogo apenas. É verdade que é em casa, só que é diante do Fortaleza. Fortaleza vem 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo joga em casa contra o Fortaleza, precisa vencer para, contando com tropeços aí de Fluminense e Bahia... Fluminense e Bahia se enfrentam, né? Isso, que se enfrentam, né? Fazem um confronto direto. O Botafogo, em caso de empate, por exemplo, ele será o 5º colocado, se ele vencer o Fortaleza. Isso. Em caso de vitória de qualquer um deles, aí não tem choro nem vela. Não, porque o Bahia tem uma vitória a mais. Na 6ª posição. O Fluminense vai a 64, o Botafogo não alcança. O Bahia, se vencer, vai aos mesmos 63, mas vai ter uma vitória a mais do que o Botafogo. É isso. Então, em termos de classificação, acabou não sendo bom. Mas é um jogo fundamental para o Botafogo contra o Fortaleza em casa, mas vai ter que ligar o secador ali para esse jogo, né? Torcer pelo empate. O ruim é que o Botafogo, ele tá brigando para se manter ali, e ele já esteve na frente dessas equipes por muito mais tempo, né? Muito mais tempo, quase o campeonato inteiro, se né? Você vê, desde que ele chegou nos 55 pontos, ele deu uma estacionada nisso daí. Para chegar nos 60 custou muito. E para ele era importante. Hoje ele está ali, a pré-Libertadores, para ele está garantido. Né? Ele quer chegar obviamente, se ele puder chegar em 5º, é melhor do que em 7º, mas isso está garantido. Então vai para a última rodada realmente valendo muito. Só que termina o campeonato dessa maneira, que esse time ele poderia, com cara de que poderia dar mais, e acabou dando menos ainda. Tanto que na entrevista do filme que saiu do Botafogo, do título, né, da Libertadores e tal, aí foram perguntar pro... Oh, meu Deus do céu, como é que fugiu o nome? O zagueiro? Barbosa? O Barbosa. Aí o Barbosa falou, não, fica tranquilo, que o ano que vem vai voltar a ser... momento de Botafogo, tipo assim... Tempo de Botafogo. Tempo de Botafogo. Só que não vai ser duro tirar esse tempo de Flamengo, não vai ser fácil, não. Mas isso demonstra que eles têm a noção dessa falta, né, que acabou acontecendo desse Botafogo, de tudo que eles até têm hoje em dia ainda, de espírito competitivo, eles têm malandragem, eles têm opções, só que se montou e não se deu liga. Mas, ao mesmo tempo, hoje eles buscam um resultado que mantém eles Você sabe, você está falando de não deu liga, eu tenho dúvidas se não deu liga, porque a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se a gente for olhar o copo meio cheio, o Botafogo está 9 jogos sem perder. Desses 9 jogos, são 5 empates e 4 vitórias. Esses empates, se a gente for pensar, são esses empates que estão causando essa perda de 2 posições nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ao contrário da maior parte dos times, foi montado com a competição em andamento, com muitas trocas. O Botafogo teve muitas lesões ao longo do Brasileiro. Então, assim, acho que não é um fracasso a campanha do Botafogo. Ela é um pouco decepcionante para um torcedor que conquistou 2 títulos importantíssimos, os mais importantes no ano passado. Se imaginava o Botafogo brigando mais ativamente por títulos nesse ano. E o Botafogo não brigou por títulos efetivamente em nenhum momento da temporada. Por esse aspecto, acho que sim, é decepcionante. Mas pensando no ano que vem, o Botafogo terminando o campeonato com 9 jogos sem perder, se ele vencer o Fortaleza, eventualmente contar com empate e conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, eu acho que acaba terminando o ano com uma sensação de perspectiva boa para 2026, não? Eu estou errado, eu estou muito positivo para essa visão. É que eu acho que essa visão, ela ficou mais clara um pouco na reta final. O Botafogo até, vamos dizer, 1 mês e meio atrás, ele não dava tanto a perspectiva de estar engrenando. É verdade que
as ausências foram se somando no time, né? E por vezes concentradas em um setor na defesa, depois na linha de meias por trás do centroavante. Acho que a questão do centroavante vai ser um tema para a janela. Deve ser um foco no mercado. Também entender qual vai ser a política do Botafogo dessa vez de formação de elenco. Primeiro, que não vai dar para esperar até abril. E segundo, que não ver se vai ser aquela lá janela em abril tão... já fechou, né? E vai ser aquela janela tão movimentada de entradas e saídas como nas últimas. Então, acho que são essas questões. Mas, de fato, o time termina o campeonato com sinais mais positivos. O Montoro está muito claro que é um jogador que eleva a nível do time. Bastante. Ele tendo, por exemplo, ao lado o Savarino mais próximo das suas melhores atuações, da sua melhor capacidade. O Botafogo volta a encorpar um pouco mais, acho que vai ter que ganhar um pouco mais de poder de fogo, poder de definição. Acho que o Arthur teve um crescimento também. O Joaquim Correia na parte final. O Correia que também teve suas ausências em alguns momentos. Enfim, acho que tem uma sinalização. É tentar ver como é que vai ser o planejamento do ano que vem. Se vai ter tantas entradas e tantas saídas ou não. Após amassar o Cruzeiro aí em pleno Mineirão, segundo tempo, quando escalou o time certinho. Cara, tá vendo que é só fazer o feijão com arroz que dá certo? Mas o treinador, ele insiste em fazer as coisas erradas. E agora, voltando aqui pro vídeo sobre a fala dessas pessoas, vocês viram que o mesmo rapaz que falou referente a tempo de Flamengo em 2026, em tom de deboche com o Botafogo, vocês viram que ele tentou nem pronunciar o nome do Barbosa, como se não conhecesse o zagueiro do Botafogo. Então vocês já sabem como é que eles agem, como é que eles buscam mídia para o clube. Cara, o que é que tem a ver o Flamengo nesse vídeo, cara? Para ele estar falando do Flamengo, Cruzeiro e Botafogo. Nenhum dos dois briga por título porque o Flamengo já foi campeão. E eles insistem em falar mal do Botafogo. Eles insistem em querer tirar sarro do Botafogo. Então isso cabe a quem agora resolver, ao Textor, a mostrar serviço, a trazer reforço. Vocês viram também algum trecho aí que eles falam sobre um 9 que o Botafogo tá precisando e, cara, é inegável que o Botafogo precisa de um meio-campo ali versátil, um ou dois meio-campo para fazer transições dentro do Botafogo, dentro do jogo ali, cara. Botafogo sem o Montoro, meu amigo, Botafogo tava à deriva, infelizmente. Mas tá certo? Então, essa matéria de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários uma mensagem de carinho e abraço para esses rapazes que torcem tanto contra o nosso Botafogo.